Salve, salve, torcida vascaína! Voltamos aqui com o nosso canal Vamos Vasco. Meus amigos, sextou cheio de notícias do Vascão. Mas antes aí, ó, já peço pra você deixando o seu like, se inscrever aqui no nosso canal. Já sabe, né? Aquela meta, 100 mil inscritos aqui. Se inscreve aí no nosso canal se você é novo. Dá essa ajuda aí pra gente chegar nessa marca muito importante pro nosso canal, 100 mil inscritos. Também peço pra você compartilhar aí com seus amigos nas redes sociais, né? No WhatsApp, aí no Facebook, no Instagram. Compartilha aí. Também me segue lá no Instagram, @Vamos Vasco, e ativa aqui o sininho das notificações para você receber todos os vídeos postados diariamente aqui do nosso canal. Bom, pessoal, sem enrolação, vamos aqui para as notícias do Vasco, né? A busca incessante por reforços traz aí o Vasco a especular inúmeros nomes. Vamos trazer aqui no vídeo de hoje 2 nomes aí que o Vasco quer muito contratar. Esses jogadores são aí preferências do Vasco. Vamos falar aqui da situação desses 2 jogadores estrangeiros. Também vamos falar aí da multa de 179 milhões do Bruno Gomes, né? Renovação aí de vários jogadores da base do Vasco e a nova parceria do Vasco aí dos uniformes da capa, hein? Muito interessante. Vamos trazer aqui no nosso canal. O Vasco fechou uma parceria com a multinacional americana Avery Dennison, que será a responsável por fornecer as letras e números dos novos uniformes do clube aí produzidos pela capa. O Vasco é o primeiro clube do Brasil a firmar esse tipo de parceria e com essa multinacional. Essa empresa que trabalha aí nos designs dos números, das fontes aí, dos gigantes clubes, né, pessoal, da Europa também, de vários outros clubes aí ao redor do mundo. E será com certeza uma grande novidade, né? A capa que tinha prometido, né, que iria trazer um padrão aí internacional para a camisa do Vasco, né, um padrão europeu, e com certeza vai acontecer isso e a expectativa do torcedor vascaíno é gigantesca. E agora com essa multinacional aí como parceira do Vasco, vai produzir aí números aí talvez mais visíveis, né, tanto para o locutor, e a camisa do Vasco promete aí ficar um espetáculo e a gente aguarda ansioso pelo dia 3 aí de agosto para o lançamento das novas camisas do Vascão aí da capa. Já preparou o seu bolso aí, torcedor? Meus amigos, tem que guardar uma graninha porque vai pesar. O Vasco tem que fazer aquela promoção do sócio, hein? Não vamos deixar o Vasco esquecer isso aí, porque vai ajudar muito quem é sócio torcedor e dar um descontinho aí para comprar a camisa da capa, porque a gente quer comprar as duas logo de cara, né? O Vasco anunciou aí a renovação do zagueiro Ulisses, do lateral direito Caio Tenório, do volante Bruno Gomes e dos atacantes Gabriel Peck e Vinícius. O Vasco estava vivendo aí problemas, né, com renovações de jogadores do elenco, conseguiu aí renovar com boa parte aí dos jogadores, né, da base, principalmente o zagueiro Ulisses, o lateral direito Caio Tenório assinaram o contrato até 2022, o volante Bruno Gomes até 2023 e os atacantes Gabriel Peck e Vinícius até 2024. E desses todos aí, o jogador que tem a maior multa rescisória é o Bruno Gomes, cerca de 179 milhões de reais. Se algum clube aí, tanto do Brasil ou europeu, quiser o Bruno Gomes, vai ter que pagar essa quantia aí para tirar o volante vascaíno do nosso time. Vasco fazendo aí o certo, né, renovando aí primeiramente com os garotos da base. Vasco que vive processo de renovações com outros jogadores, né, viveu aí esse impasse com o Raul, mas a princípio o jogador vai permanecer no Vasco, resolveu aí toda a parte salarial, né, essa novela que a gente falou aqui diariamente no nosso canal, e agora já se livrou das renovações aí dos jogadores da base. Estão tranquilão, o garoto Vinícius aí, na minha opinião, o mais promissor de todos esses aqui, junto com o Bruno Gomes, tem tudo aí para ser um dos grandes craques da história recente do Vasco e torcemos para que ele permaneça e jogue muita bola mesmo, que esse ano seja um ano maravilhoso para o garoto Vinícius e também para o Bruno Gomes, né? O Vasco podia perder aí muitos volantes, podia perder o Raul, tem um volante Juninho que está vivendo também um impasse aí para sua renovação. O jogador pediu um salário astronômico ao Vasco, que não quis aceitar e afastou o jogador do elenco. E a princípio o Vasco não resolveu essa situação, tanto que o jogador não está nessa lista aqui de jovens promessas do nosso clube que tiveram aí o contrato renovado. Comenta aí, torcedor, se você gostou dessas renovações dos jogadores do Vascão. Bom, pessoal, e para fechar, vamos falar aqui de um assunto que está sendo aí bombástico, né? O Vasco está querendo contratar Deus e o mundo, está sondando Deus e o mundo e com certeza vem aparecendo vários nomes aí especulados
diariamente. Eu não vou trazer todos os nomes aqui de jogadores especulados, eu vou trazer 2 nomes de jogadores que o Vasco realmente está querendo mesmo, está insistindo, que é o atacante Iony Gonzalez do Benfica, ex-jogador do Fluminense e também do Corinthians. O jogador foi devolvido ao Benfica pelo clube paulista, devido lá à cláusula que o jogador, se fizesse 5 jogos com a camisa do Corinthians, o Corinthians teria obrigação de contratar ele por 17 milhões de reais. O Corinthians não exerceu essa compra, devolveu o jogador ao Benfica. A situação é o seguinte, não existe nenhum tipo de contato do Vasco para contratar o Iony Gonzalez, segundo o seu empresário. Mas há notícias que o Vasco quer muito a contratação desse jogador e ainda insiste em tentar trazer ele para o nosso clube. O jogador que será talvez avaliado pelo técnico lá do Benfica, né, ex-treinador da Mulambada, né, o Jorge Jesus. Se ele não for aproveitado, talvez aí o Vasco tenha aí oportunidade de contratar o Iony Gonzalez, já que procura um ponta para a equipe aí para a disputa do Campeonato Brasileiro. E a princípio não existe nenhum tipo de negociação ainda, segundo o agente do jogador, somente o grande interesse do Vasco, né? Porque todo dia tá surgindo notícia disso aqui. Essa notícia surgiu com o jornalista da Globo, Gilmar Ferreira, né? Ele disse que o Vasco teria interesse no Iony Gonzalez e também no Joel Carli, que o Antônio Lopes gostaria de contar muito no Vasco, com quem ele já trabalhou no Botafogo. E eu discordo totalmente, não gostaria de ver o Carli nem hipótese alguma no Vasco. E o Iony Gonzalez seria um baita reforço, na minha opinião, pelo que ele jogou com a camisa do Fluminense. No Corinthians eu não tive tanta oportunidade assim de ver ele jogando, atuando com a camisa do Corinthians, mas eu acho que mesmo assim seria um bom reforço para a nossa equipe. O outro jogador que surgiu hoje a notícia, segundo a imprensa argentina, é de que o Vasco estaria interessado no lateral esquerdo Sanches Minho, do Independiente, ex-time aí do Martim Benítez, né, ex-companheiro do Martim Benítez. O Sanches Minho que teve uma passagem muito rápida aqui pelo Brasil, jogando com a camisa do Cruzeiro. O jogador não se adaptou ao futebol brasileiro, pediu rescisão do Cruzeiro e voltou para a Argentina. Também tem passagens pelo Boca Juniors e jogou no Torino, lá na Europa, sem falar em entre outros clubes argentinos, Estudiantes, entre outros. E o jogador já tem 30 anos e seria aí um reforço mais experiente, né, para a lateral esquerda. Ele também faz a ala esquerda, jogando no meio campo ali, mais pelo lado esquerdo, mas a sua função de origem é a lateral esquerda. Na minha opinião, não seria um bom reforço, pelo que eu vi ele jogando com a camisa do Cruzeiro, um jogador muito pesado. Acho que ele não tem tanta velocidade assim para ser lateral esquerdo. Eu acho que se o Vasco trouxesse ele para jogar ali talvez de volante, alguma posição ali no meio campo, seria interessante, mas para lateral esquerda eu não contrataria o Sanches Minho e buscaria um outro nome no mercado. Mas o Vasco, a princípio, fez aí uma sondagem ao jogador e está esperando a resposta do Independiente. Se a resposta talvez for positiva, o Vasco avance nessa negociação e possa fechar aí com o Sanches Minho, lateral esquerdo de 30 anos, argentino. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Comenta aqui embaixo sobre esses reforços aí que podem vir para o Vasco, né? Esses aqui talvez não seria tão assim especulações. Talvez o Vasco estaria muito interessado em já contratar esse jogador e talvez fazer até proposta para trazer esses caras aí para o Vasco. Também falei sobre a parceria do Vasco com a multinacional que vai fazer aí as fontes da camisa do Vasco, né? Vai ficar muito bonito aí nas camisas da capa. Também falei sobre as renovações das joias vascaínas, né? O jogador Bruno Gomes com a multa rescisória de 179 milhões de reais. É isso aí, Vasco não pode vender jogador de graça, assim como fez o Marrone, hein? Vendeu muito baratinho. A gente espera que isso não aconteça com os jovens jogadores do Vasco, principalmente com o Thales Magno, né? Porque se pintar uma proposta baixa, o Vasco não pode vender hipótese alguma e vender somente pela multa rescisória. É isso aí, pessoal. Tamo junto, forte abraço. Saudações vascaínas a todos. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like.